Paz e graça, meus irmãos, vamos começar mais uma programação. Está começando aqui o nosso Pod Fé. Da onde você estiver nos assistindo, seja bem-vindo e que a paz e a graça do nosso Senhor esteja com todos vocês. Estamos aqui para falar mais uma vez de um assunto bíblico, teológico e, é claro, também polêmico. Nós vamos entrar hoje dentro da cristologia e vamos falar um pouquinho a respeito de Cristo Jesus, principalmente sobre o ápice de Jesus Cristo no Getsemane. Será que Jesus temeu mais a dor da cruz ou da separação do Pai? E nós vamos falar também sobre o Cristo divino e o Cristo humano. Está aqui conosco para participar dessa programação nosso irmão em Cristo, nosso amigo, professor de teologia, ele que é um mestre das Escrituras. Se apresenta aí, meu amigo. Graça e paz, pastor Felipe, Amém. todos os internautas e telespectadores desta programação. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida de vocês. É sempre uma honra poder participar dessa programação, contribuir para o aprendizado, para o conhecimento teológico dentro das Escrituras Sagradas, né? Que é recheada de vários assuntos, vários temas, são N assuntos que nos chamam a atenção e que vale a pena a gente se debruçar, extrair alguma coisa, né? Que muitas das vezes vai servir aí para o nosso ensino, né? Para a nossa vida. É muito bom falar desse assunto. Ainda mais sobre Cristo, né? Cristo, É uma sim. fonte inesgotável, né? Falar sobre Jesus Cristo é o que nos alimenta, é o que nos dá mais combustível para nos debruçarmos sobre as Escrituras. Então vamos direto já para a nossa primeira pergunta, que é sobre o Getsemane, tá? No Getsemane, Jesus temeu mais a dor da cruz, que era o sofrimento físico que ele enfrentaria, né? Até a crucificação, todo aquele sofrimento, carregar a cruz, né, passar pelas humilhações e depois, no ápice, a crucificação. Ou a separação do Pai. Será que foi a dor da cruz, que Jesus orava ali intensamente no Getsemane? Será que a preocupação dele era com a questão física, com o sofrimento da cruz? Ou era uma questão espiritual, a separação do Pai? Com a palavra, nosso irmão em Cristo, professor Alexandre. Maravilha, vamos lá. Essa pergunta ela é muito interessante, ela está baseada, podemos dizer assim, no texto de Mateus 26, verso 39, quando Jesus ele está no Getsemane, como o senhor bem pontuara, e ali ele vai orar com os seus discípulos, os mais chegados, né? Diz o texto que, adiantando-se um pouco, ele prostrou-se, né, distante dos 3 discípulos que eram mais chegados, a saber, Pedro, Tiago e João, diga-se de passagem, e ali ele ora ao Pai pedindo que, se possível, apartasse dele aquele cálice. Está lá em Mateus 26, verso 39, a seguir. Muitos teólogos, ao longo de muitos anos, eles vão discutir sobre o que seria este cálice, né, que ele está pedindo para que o Pai, se possível, apartasse dele. O que ele estava temendo ali? Mas vale salientar que quem está temendo aqui não é o Jesus ou Cristo, né? Exatamente. Porque dentro da cristologia, que é o estudo que estuda a pessoa de Cristo, né, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos a união hipostática, né? Exato. É um termo teológico, um termo técnico, para apontar para as duas naturezas de Jesus, né? Então Jesus Cristo, né? Ele possuía a natureza humana 100%, né? E completa, diga-se de passagem, e a natureza divina também completa. Alguns vão dizer que ele se esvaziou, né, e tal, mas ali é uma outra situação. Mas ele, no seu poder eterno, Ali fala da soberano, posição, né? isso, da posição.
mas no seu poder eterno, semelhante ao Pai, Ele nunca deixou de ser nunca Deus. deixou de ser Deus. Então, aqui, quem está temendo é o Cristo, Deus Todo-Poderoso, ou é o Jesus homem? Para mim é o Jesus É homem. o Jesus homem. Né? Até porque também o Deus Todo-Poderoso o Filho nunca se separou do Pai. Exatamente. Até porque, senão nós teríamos um colapso dentro da Trindade. Né? Isso. Então a Trindade deixou de ser Trindade em algum momento da história? É óbvio que não. Jesus perdeu a sua essência com o Exatamente, Pai e também com o exatamente. Espírito Santo. Então, o que de fato, para resumirmos, o que mais pesou aqui nessa hora para Jesus? O que ele de antemão estava vendo que ele sofreria, que ele padeceria? Era o sofrimento não só físico, mas o espiritual, que seria, no caso, a separação com Deus. Mas Entre os teólogos, isso unânime, né? Unânime, exatamente. Até porque nós temos vários textos que comprovam isso. Né? Quando ele diz lá, por exemplo, Deus meu, por que me desamparaste? Fazendo uma alusão ao Salmo 22, verso 1. Ali é uma separação espiritual. Por quê? Porque se nós formos analisar as Escrituras, vocês, telespectadores que nos acompanham nessa programação, se vocês forem ler o texto de Salmos de número 22, e depois, em consonância com este salmo, se vocês puderem nos acompanhar aí no livro do profeta Isaías, capítulo 53, nós fala vamos do sofrimento. Exatamente, nós vamos ver que esse peso maior, na primeira pergunta, baseada em Mateus 26:39, está relacionado à questão espiritual e não física. Ou melhor, nem tão física. Tá? Por quê? Ele também temia sofrer, né, tudo aquilo que ele estava vendo, que o Cristo estava adiantando para ele, porque o Cristo que estava nele é onisciente, é onipresente, é onipotente, né? Tem os atributos incomunicáveis de Deus dentro dele, que dá uma prévia de tudo aquilo que ele sofreria, né, minutos depois, horas depois, daquele momento em que ele estava no Getsemane, junto com os seus discípulos. É tão verdade que se nós continuarmos lendo toda essa passagem de Mateus, em consonância com os outros evangelhos, nós vamos ver que depois desse momento ele é preso, ele é levado para Caifás e por aí começa, né, Tem os toda uma princípios trajetória do julgamento, enfim. E depois, que é o ápice, que é a crucificação. E com isso a sua morte. Então ali ele via as chicotadas que ele iria levar, né? O azorrague, enfim, toda aquela dor que ele iria experimentar por nós, né? Porque ele experimentou, e é interessante que a palavra experimentar no grego não é somente provar, é sentir, né? se banquetear de fato com tudo, né? Por mais que seja pouquinho de cada coisa, mas você está se banqueteando. Experimentar e sentir, era viver aquele... Com o sentido pleno da coisa. Tá? Sim. Então, Jesus, ele provou as chicotadas, a coroa de espinho, né? Os pregos em suas mãos. Tá? É interessante que Salmo 22, a partir do verso 14 e 15, ele fala um pouco desse sofrimento físico, né? Sim. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas, a minha força se secou como um caco e a minha língua se pega ao meu paladar. Né? Então, houve um sofrimento, sim, real, né? Sim, por mais que o grande ápice aqui fala do espiritual. É o que ele temia de fato. Exato. Ficar, por alguns momentos, se assim podemos dizer, distante do Pai. E é o capítulo 53 de Isaías que vai mostrar isso pra gente. Porque aqui ilustra tanto sofrimento físico quanto espiritual. O versículo primeiro fala do espiritual. E os versículos anteriores do Salmo 22 vai falar do físico. Então aqui é uma mistura de físico com espiritual. Sim. Então, para aqueles teólogos de plantão, né, que estão acompanhando haters. Essa programação, não nos cancelem. Que acredita que seja somente espiritual, esses salmos aqui deixa claro que não é somente espiritual, é o físico também. Mas o ápice, como você bem pontuou, não é só o físico. É o espiritual. Exatamente, é o espiritual. É o que ele mais temia. Por quê? Porque é como
Paulo disse, por mais que me matem, façam tudo, todavia eu estou com o Senhor. E outra né? coisa, né? Jesus, ele veio para vencer tudo como homem. Então é fato que a questão física faz sentido. Faz Ele sentido. teria que enfrentar. Só que uma coisa que Jesus nunca ficou sem era a questão de estar na presença do Na Pai. presença do Pai. Essa questão de ter esse relacionamento, ter esse cuidado, ter esse amparo. Vale Então salientar que seria Jesus algo o homem. inédito. Jesus o homem. Sim. Sim. Jesus Porque o ele homem. está vindo para vencer Como homem. como homem, como o último Adão, porque o Deus- primeiro caiu no Porque Éden. como Deus não precisa vencer, porque ele já é Não. vitorioso. Então, como Deus, ele tem um ápice no céu e ele estando com a divindade, né, na terra, porque ele não deixou de ser divino, o Cristo divino, Correto. ele é vencedor. Mas como homem, ele ia experimentar pela primeira vez essa ausência do Pai, né? Então isso é muito fantástico. Exatamente. Se a gente acompanhar no versículo 16, fala ainda do sofrimento, transpassaram minhas mãos e os pés. Então, se você fazer um contraste com Lucas 24, 39. Lançaram sorte sobre as minhas vestes Isso. e tal. Agora o versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui está a questão, né? É esse o maior peso que ele temia no Getsemane. Que em seria... Mateus 26, 39, que é a separação com Deus. Porque em Mateus 27, 46 diz, por volta da hora 9, que é às 3 horas da tarde, né? Clamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, né? O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Como assim, desamparaste? Né? Será que Deus... Foi uma separação momentânea, né, que houve ali, por quê? Porque o capítulo 53 de Isaías vai dizer o porquê, né, dessa separação. Se nós formos ler lá o capítulo 53, a partir do verso 1, né, eu vou adiantar aqui que eu acho que esse texto aqui é muito conhecido, né? Sim. É o texto que fala ali da morte de Jesus, do sofrimento dele, né? Quem creu na nossa pregação e tal, porque o braço do Senhor foi revelado, enfim. Aí diz aqui, ó, versículo de número 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Pelas nossas, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, peraí, é sobre ele que vem o juízo de Deus sobre o pecado. Sim. Certo? Então, diz o texto que Deus se agradou em moê-lo por causa de nós. Então, ele morreu para que pudéssemos ter vida. Então, houve essa separação. Ele foi ao mesmo tempo cordeiro, né, e ao mesmo tempo bode, né, expiatório, que levou sobre si os nossos pecados. Não somente ele foi o cordeiro como foi o bode, como também ele foi o ofertante. O sacerdote. Haters, e vão estudar, tá, Jesus como bode, desde o Velho Testamento, que era o cordeiro, que era esse bode expiatório, para depois a gente não ser cancelado aí na internet. Eu costumo dizer na teologia, e dizer que, olha, está chamando Jesus de bode. Porque ali faz a menção ao bode Azazel. Isso. Né? Então, assim, aquele que leva os nossos pecados, né? É chamado o bode expiatório, né? Expiatório, exatamente. E o cordeiro era aquele cheiro suave, né? Aquilo que fazia com que as pessoas tivessem acesso, né, ao Santíssimo Lugar. Exato. Né? Que eram os trâmites ali sacerdotais que ligado ao sangue, ao sacrifício. Exatamente, uma vez por ano no Yom Kippur, né? Exato. Para que pudesse adentrar a presença de Deus na congregação, né? Diante da congregação de Israel, e ali fazer expiação por todo o povo. E Jesus fez isso por nós. Isso na figura de quê? De Deus ou de homem? De Aí homem. onde entra o X da questão. De homem. Na figura de homem, Jesus tem duas figuras, que é a que você bem pontuou, pastor Felipe. De cordeiro e de bode. De bode. Agora, na figura como Deus, ele não tem a figura de Na verdade, entra três, né? Porque entra também a questão do sacerdócio, né? Então, o sacerdócio, mas ele não está ligado à parte humana.
O sacerdócio está ligado já à parte divina. Por quê? Porque ele é sumo Não, eu sacerdócio falo. segundo a ordem de Melquisedeque. Sim, Então sim. é ele que, dentro dele, eu costumo dizer isso nas salas de aula de teologia, que dentro de Jesus havia um sumo sacerdote que estava levando até o sacrifício, impulsionando o corpo à carne e até o quê? E até o matadouro, vamos dizer Então assim. podemos colocar que Jesus ele tinha a função sacerdotal ligada ao ser divino e a parte sacrificial ligada à parte A humana. humana, exatamente. Esse é o link perfeito, perfeito. Dentro da, só assim podemos dizer, dentro da simbologia, É uma né, tipologia. veterotestamentária, né, do sumo sacerdote propriamente dito, você vai ter a figura do sacrifício e do ofertante, que é aquele que oferta o sacrifício, né? No tabernáculo você tinha essas figuras. Sim. Quem era o que oferecia o sacrifício? Era o sumo sacerdote. E Jesus é o sumo, E né? o sumo sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque. Exatamente, é uma ordem que não Muito vem de bom. Arão, mas vem, Exatamente. né, de Deus. Eu quero falar um pouquinho agora, o professor Alexandre, sobre a questão do cálice, né? A fala de Jesus quando ele diz: afasta de mim esse cálice, né? E aí alguns ficam se perguntando o que seria esse cálice. Nós temos algumas referências, né? No Antigo Testamento ou Primeiro Testamento, como em Salmo 75:8, Isaías 51:17 e Jeremias 25:15. Então, nós estamos fazendo uma comparação aqui, né, fazendo um contraste com o texto de Marcos 14:36. Você pode pegar qualquer um dos evangelhos sinóticos que fala a respeito disso. A ênfase principal aqui é a seguinte: o que seria esse cálice? No Velho Testamento, né, ou melhor dizendo, no Primeiro Testamento, Antigo Testamento, esse cálice estava direcionado à ira, né? A ira, sim, sim, Então, sim. ali nós vamos entender que, então, Jesus no Getsemane, ele estava realmente preocupado com a questão espiritual, porque no derramar de Deus, da ira dele sobre o Cristo que se fez pecado por nós, Uhum. aconteceria o quê? Então, a separação, A né? separação, exatamente. Isaías chega a dizer isso, né? Sim, 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 As sim. vossas iniquidades Sim, fazem sim. separação, né? Paulo também, 2 Tessalonicenses capítulo 1, ele fala sobre isso, né? Romanos capítulo 5, ele fala sobre isso. Coríntios, né? Romanos 5, por exemplo, ele pontua que 5:21. que aqueles que não foram justificados, não foram, se assim podemos dizer, santificados por Jesus, né? Porque ele nos justificou, certo? Pela Sim. fé somos justificados. Mediante quem? Mediante ao Senhor Jesus. É ele que justifica aqueles que se achegam a ele, né? Como diz a ilustração de Paulo em Romanos, que por um homem veio a morte, mas pelo outro veio o quê? A salvação, que é a justificação, né? Aos que de Através de um antemão, homem veio o pecado e a aos que de morte, antemão conheceu, a estes o quê? predestinou, Chamou, chamou, e né? aos que chamou, a este justificou. Esse é o primeiro ponto, depois do chamado, é a justificação, que Paulo trabalha em Romanos 5, versículo 1, né? Que é mediante a quê? A fé, a pessoa bendita de Jesus. Então, tendo sido estes justificados, estes agora não permanecem mais debaixo da ira de Deus, que é a ira orgue, né? Inclusive, nós já falamos aqui e tal, naqueles debates, né, escatológicos. E aí, sobre os que não têm essa justificação por parte de Cristo, sobre estes permanece o quê? A ira de De Deus, Deus. né? Então, Jesus, ele realmente no Getsemane, ele estava preocupado, então, a ênfase do Esse texto cálice, aqui é falar sobre este cálice sim, da ira sim, que da ia ser ira. derramado pelo próprio Pai sobre o seu filho, que seria ele se fazer pecado, né? Como Paulo diz, ele Isso. se fez pecado por nós, Ele né? trazer todas as iniquidades, como diz lá o profeta Isaías 53, né? Trazer sobre si toda a iniquidade de todos nós. Naquele momento da crucificação, por isso que a terra entrou, né? Num período de escuridão por 3 horas, né, diz que houve trevas Isso é profundo. profundo, né? E no Salmo 22 que nós lemos, lá fala, né, dos bois de Bazã, ali tem implicações espirituais, inclusive o pastor, né,
Alderi, Nelson Rocha, né? Gosta muito, né? Que é interessante o que ele aborda, não estou desclassificando, mas tem muita coisa assim profunda ali que deve ser examinada. Tá? Isso também está, para os irmãos entenderem, está relacionado aqui, nós estamos falando da perícope, do texto com o texto de Salmos 22, tá? Isso, profundo. Então, esse cálice, de fato, está atrelado à ira de Deus e essa condenação que viria sobre o filho, né? Esse peso, que até então era o quê? Era, se assim podemos dizer, a desconectização, né, com o Senhor. Não tinha. É por isso que Paulo, lá em 1 Timóteo 2, verso de número 5, ele diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus, homem. Homem, não divino. Exatamente. Porque o divino não se oferece. Exatamente, ele é a ponte, é ele que faz a ligação. Daí vem a palavra religião, religare, né? É ligar o homem com Deus. Jesus Por isso, fez isso. é até interessante nós entrarmos nessa questão etimológica desse termo, porque muitas pessoas, de maneira errônea, né, dizem, olha, aquela pessoa é muito religiosa, quando é uma pessoa, na verdade, fanática. Uhum. E aí a gente comete o erro, né, muitas vezes, de atribuir essa pessoa é religiosa demais. Não. A palavra religião significa aquilo que nos une a Deus. Então, na verdade, essa pessoa é fanática, menos religiosa, porque se ela fosse religiosa, ela seria espiritual, tá? Sim, sim. Voltando aqui a essa questão, 2 Coríntios 5:21 fala que aquele que não conheceu o pecado. Então, aqui entra, para mim, o grande ápice, né, da questão, do X da questão. Porque mártires por mártires, o Antigo Testamento está cheio de mártires. Tá cheio. Né? Até o Novo também. Até né? o Novo. Até Então, o novo Jesus ele não estava preocupado com essa questão do mártir. Eu creio que não era essa questão dele se entregar Mas por sim nós. de um justo morrer pelos injustos. Exato. Não, eu vejo que o ápice central aqui, olha o que o texto diz, aquele que não conheceu o pecado, ou seja, o Jesus Cristo, homem, nunca conheceu o pecado. Ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado, E morreu sem pecado. Morreu sem pecado e ascendeu aos céus já com o corpo glorificado. Ele fez pecado por nós. Exato. Então, nesse momento, é uma coisa única que vai acontecer, a separação. Porque ele está ali numa situação de, como é que eu posso dizer? Ele está traindo o pecado de todos e levando no seu corpo. Então ele se faz pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Marte ele teve muitos, né? E ainda tem até os dias de hoje. Nenhum teve esse poder que ele teve de fazer justiça, né? Nenhum teve esse poder e todos nós nascemos já com a natureza pecaminosa. Cristo nasceu perfeito. Então, o ápice para mim aqui, professor Alexandre, é o quê? Seria um momento único. Jesus, o homem, nunca perdeu o acesso ao Pai, a comunhão. Só nesse momento. Só nesse momento. Então, vamos entrar dentro dessa questão. Só para complementar, e a gente já passa para a segunda questão, sobre o versículo de número 26, 39 de Mateus, quando fala sobre o cálice, né? Se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, né? E sim como tu queres. Eu já ouvi pessoas falando, Sr. Felipe, vamos lá, a polêmica. Dar uma catucada aí, a polêmica. Eu sou meio, né, polêmico em alguns assuntos e eu não deixo passar nada, né? Eu acho que os irmãos já perceberam isso aí. Tem alguns irmãos que dizem assim, não, mas Jesus ele poderia ter desistido, ele poderia ter voltado atrás, ele poderia não ter, né, tomado este cálice, se ele quisesse, porque ele tinha um livre-arbítrio e ele poderia, né, rejeitar qualquer e único plano salvífico atrelado ao povo de Deus. Só que não é isso que os escrituras bíblicos, né, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Por quê? Porque se nós pegarmos essa passagem de Mateus 26, 39, em consonância com João, capítulo de número 18, verso de número 11, os irmãos vão perceber, como alguns outros textos também, como ele pontua também em Lucas, que ele diz que ele iria diante de tudo aquilo que estava já determinado ao seu respeito, mas João 18, versículo 11, faz questão de dizer o seguinte, quando Pedro, ele saca daquela espada de sua bainha, né, e corta lá a orelha do soldado Malco,
É isso? Isso. Jesus, ele diz o quê? Ele diz assim, olha, coloca a espada na bainha. Por quê? Porque, porventura, o Filho do Homem não beberia o cálice de Deus? Olha que interessante. Quando ele diz, ó, não beberei, porventura, o cálice do Pai que me deu? É uma pergunta, né, que ele faz a Pedro, uma pergunta que não tem resposta. E aí, e agora? Será que teria alguma possibilidade dele não tomar o cálice que Deus deu? Dentro da Não. sua soberania. Olha que Já interessante. estava determinado, né? Olha o que ele está dizendo. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Exato. Tem como ir contra a vontade do Pai? Dentro do seu determinismo? Não tem como. Aquilo que está determinado da parte de Deus, haja o que houver, vai acontecer. É como se nós disséssemos, que o que está escrito no Apocalipse não vai acontecer. Porque o Apocalipse, que é o livro da revelação, diga-se de passagem, é um livro que está também atrelado ao determinismo de Deus, que está atrelado à sua soberania. Então, tudo que Deus já previu e determinou, que está descrito nas páginas do livro de Apocalipse, que são 22 capítulos propriamente dito, vai ter que acontecer na risca, meu irmão. Queira você ou não. Vai acontecer. Não tem como você tirar nada do que está aqui ali Nem escrito. acrescentar e nem Exatamente, tirar. não tem como. Ou tem como? Não tem Tem como. como o anticristo deixar de existir? Não. Ele vai ter que existir. E essa Tem como verdade, ele reverter o estado da sua morte? Ou de que forma ele vai morrer? Porque lá no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo faz questão de dizer que vai ser pelo sopro da boca. E agora? Tem E como? pela manifestação, Porque né? ele tem ciência disso. Ele sabe disso. Será que teria como ele reverter isso? Não. Já está Se já está determinado. determinado Já por está Deus. determinado. É isso que Jesus está falando para Pedro. Ele está dizendo, Pedro, olha, não precisa fazer nada. Eu vou beber o cálice porque já está O determinado. cordeiro que foi morto antes da fundação Perfeito. do mundo. É isso aqui que a gente precisa entender. Isso não tem nada a ver com calvinismo, Não. arminianismo. Isso aqui É Bíblia. É É Bíblia. Contra fatos não há argumentos. Então Jesus, ele beberia de toda forma o cálice de Deus. Perfeito, muito top. Só continuando aqui, lembrando, irmãos, que por mais que o clímax aqui seja realmente a separação, e vale a pena a gente ficar um pouquinho mais nesse assunto, porque há aqueles que negam, é só espiritual, Jesus só sentiu então o peso espiritual, que seria aquele momento que ele perderia aquela comunhão com o Pai. Realmente, o texto fala sobre isso. Só que, professor Alexandre, a gente também temos que entender, né, e deixar claro isso para os ouvintes, que, de fato, a questão física também entra como fator determinante aqui. Por quê? Se a gente, ele é humano. Não, e outra coisa, se a gente negar a questão física, a gente nega a redenção. Exatamente, porque já foi falado aqui pelo próprio professor Alexandre. O Cristo humano se entregou. Se é o Cristo humano e através do seu corpo, se Cristo não sentiu o peso desse sofrimento, que era o peso, é claro, eu costumo dizer e ensinar na igreja que não é o material que manda no espiritual, é o contrário, o espiritual que manda no material. Exatamente. Mas os dois estão atrelados. Estão intrinsecamente linkados. Estão ligados aí, né? Eles não se separam, eles estão unidos aí como uma estrutura, né? Então, por quê? O fator espiritual realmente existe, mas o fator físico também. E nós não podemos negar isso. Olha o que diz Agostinho, né? Cristo tremeu não como quem teme sofrer, mas como quem carrega o peso de muitos. O peso de muitos o quê? O pecado de todos está sobre ele. Isso é espiritual. Só que o Cristo que vai padecer por nós é no físico, é o humano. Então, se eu negar que Cristo estava preocupado também com a questão, o peso do sofrimento humano, né, como alguns descartam aí, não, era só espiritual, não teve nada essa questão física e tal, como que fica a questão da redenção? Lembrando que é o Cristo homem,
que morrem. E se ele é homem, então vamos entrar dentro da tricotomia, corpo, alma e espírito. Sim. Se ele era um ser tricotômico, ele não era apenas um ser espiritual, ele também era um ser com faculdades mentais, ele era um ser que tinha um corpo Como físico. eu já falei aqui, né? A união hipostática. Exatamente, né? Esse é o termo teológico. Então, dentro dessa união, o Cristo que se ofereceria, primeira batalha é no espiritual, né? Uhum. É porque nós somos espirituais, mas também há a questão física, porque o Cristo é humano. E ele vai ter que se oferecer pelos nossos pecados. Sim. Então, podemos... Vale lembrar que quem morre não é o Cristo. Sim. Quem é que morre? É o Jesus. É o Jesus, o Exato, humano. o humano, é por isso que eu estou falando, porque se a gente negar esse Cristo humano que se ofereceu, que iria sofrer, então a gente não tem redenção. Olha como que é pesado. E aí caímos no gnosticismo. Exatamente. E aí entra uma heresia, né? Eu quero falar mais sobre os pais aqui da igreja que falaram sobre isso. Inácio, de Antioquia, né? Olha o que ele disse. Ele dava ênfase à verdade do sofrimento de Cristo, tá? A física, tá? Combateu o docetismo, que também é uma seita, uma heresia, né? A ideia de que Jesus parecia sofrer. Ele não sofria, ele só, vamos dizer aí, fingia. Só parecia que estava sofrendo, né? Jesus sofreu... Quer dizer, ele teve fome, mas foi uma mentirinha. Foi só para aparecer. Só foi uma máscara que Jesus usou, né? A palavra hipócrita. Isso. É usar uma máscara. Tá? Mas não é isso que os pais da igreja tinham como pensamento, não é isso que as escrituras também dizem, né? Diz que ele sentiu fome, não Exatamente. Era uma farsa, era de fato algo verdade. Fazia parte das suas questões fisiológicas. Né? Está atrelado a um ser humano. Sentir fome, sentir medo, sentir dor. Porque se eu disser que ele não teve dor, não teve fome, eu anulo a natureza humana. Exato, e anulando a natureza humana, nós estamos... Né, tanto no docismo quanto no gnosticismo. Exatamente, e aí a gente anula o sacrifício de Cristo que ele fez por nós. Lyon, né, Irineu de Lyon, ele fala o seguinte: o cálice é o peso da desobediência humana assumida. Então, se a gente formos falar, né, sobre a questão da amatiologia, do pecado, começa no espiritual, mas é impactado também no físico. Adão, quando ele comeu do fruto, ele morreu primeiro. A morte física, veio a morte física primeiramente, ou a morte espiritual? Visto que Deus já havia dito, né? Uhum. Se comeres, né? No dia que comeres, morrerás. Morrerás. Então, primeiro foi espiritual e depois entrou a morte através do pecado para todos. Exatamente, porque o pecado em si, o viver no pecado e na prática, leva à morte espiritual, que é aquilo que Paulo falou em Efésios capítulo 2. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, a gente pode concluir dessa maneira, o professor Alexandre? Pode. Que Jesus, então, teve esses dois pesos. É claro que o ápice começa no espiritual, porque se ele perde espiritualmente, que seria impossível o nosso Cristo perder, né? Mas vamos conjecturar aqui, né? Vamos pensar um pouquinho. Se Cristo é derrotado no espiritual, que essa era a pressão sobre ele, né? Ali no Getsemane, como que ele venceria no físico? Não tinha como. Se é o espiritual que comanda o material. E ele mesmo diz lá no Getsemane, né? Quando ele fala que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Exatamente. Então, a gente pode concluir dessa maneira que Cristo, então, ele sentiu o peso da separação do Pai, né? Salmo. Tanto fisicamente quanto espiritualmente. Os dois estão ligados aí, né? É o espiritual. É o ápice, é o espiritual. Porque ele leva sobre si o pecado de todos. Ele se fez pecado por nós, e aí há essa separação de Deus, né? Não, vale lembrar que não a separação ontológica. O que é isso? A separação, ele deixou de ser Deus ali? Não. Foi uma separação espiritual, a comunhão, né? Foi uma ruptura, se assim podemos dizer, de poucos minutos, né?
Por quê? Porque da mesma forma que o Cristo, ele diz lá que entrega o seu Espírito ao Pai, não é o Jesus que está entregando, né? É o Cristo que está entregando o Exato. Espírito de Jesus ao Pai. Exato. Isso é interessante. Não é o Espírito Santo entregando-se ao Pai, não. Não, É o porque Espírito Santo, que o é o Espírito de sacrifício é o Cristo, filho, né? porque vale salientar, né, a palavra polissêmica e também a questão dos termos intercambiáveis, que quer dizer que um termo só ele pode aparecer nas Escrituras de várias formas, que é o Espírito É a de Deus, análise semântica que está o entrando aí. Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, são termos intercambiáveis que querem dizer a mesma coisa. Não quer dizer que são espíritos diversos. Sim. Né? É o mesmo Espírito. Então, o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, está entregando o Espírito de Jesus. O Espírito humano. Exatamente. Lembrando da tricotomia. O senhor bem pontuou. Corpo, alma e Espírito. Então, quando ele tira o Espírito, que é o fôlego de Jesus, aí sim é o telestai. Está consumado. E quem fez isso? Foi o Cristo dentro dele. Né? Porque o homem por si só não tem esse poder. Você não pode chegar agora e falar assim, Senhor Deus, eu estou entregando o meu espírito, e você se vamos dizer assim, né? É por isso que ele mesmo diz, né? Ninguém toma a minha vida, eu mesmo a entrego. Mas quem faz isso? O Cristo, o divino. Né? Não que Jesus fizesse isso, olha, eu vou entregar a minha vida no sentido assim, que eu vou ter o poder de tirá-la. Quem tem o poder de tirar, e diz as Escrituras, é somente Deus. Ele mesmo diz isso então, nesse contexto. Então é o Cristo que tira o Espírito de Jesus, que fala, entrego a ti o meu Espírito. Eu tenho o poder de dá-la e de tomá-la, né? Porque eu recebi esta autoridade do meu Pai. O que mata, vamos dizer assim, que entrega o Espírito do Jesus homem ao Pai, é o mesmo que depois de 3 dias o ressuscita. É forte, né? Então vamos concluir aqui, então. A gente pode concluir dessa maneira. Então, no Getsemane, Cristo sofre principalmente o peso espiritual, né, do pecado, sem negar, então, a dor física. Senão a gente entra dentro das heresias aí do gnosticismo, do ceticismo e aí por aí vai, né? Jesus possuía, então, uma natureza humana, né, completa, incluindo o espírito humano, né, racional. Sim. E não, como alguns dizem aí, não, ele não tinha um espírito humano, era o Espírito Santo de Deus que fazia todas as coisas. Não, se ele é homem, ele tinha corpo, alma e também um espírito humano, além do Espírito Santo de Deus, tá? Então vamos entrar então na segunda pergunta, tá? Relacionado a questão aí, o Alexandre já começou, né? Inclusive, o Alexandre ele já até se antecipou um pouquinho aqui ao falar, porque as coisas estão ligadas, conectadas umas às outras. Jesus tinha um espírito humano completo ou apenas o espírito divino? Eu também acabei falando um pouquinho sobre isso já, então a gente já ganha um... Já falou já sobre isso. Ele possuía, sim, a tricotomia, né? Só para ficar registrado. Então, ele possuía corpo, né? Que é o soma, na palavra grega. Ele possuía a alma, que é, no grego, o psique, né? E no hebraico, o nefesh. E possuía o espírito, que é o pneuma, no grego. E o Espírito Santo seria o ruach. Isso. O ruach também pneuma. Por quê? Sim. Porque não há uma diferença, não. Né, é o contexto assim, que vai determinar, na né? palavra espírito. A única diferenciação, se assim podemos dizer, nas Escrituras é a forma como esse espírito ele se apresenta. Com letra maiúscula, Espírito Santo. Com letra minúscula, o Espírito Isso humano. nas nossas traduções. Isso, porque nos originais não faz essa distinção não. também. E aí entra-se o quê? Análise, né? Sintática e morfológica do texto. Semântica. Né? O contexto em si. A perícope. Porque não adianta é o você pegar um contexto que vai determinar, isolado. né? É o contexto que vai determinar. Por exemplo, quando Jesus fala assim, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ele não está falando do Espírito Santo. Não, né? porque o Espírito Santo sempre está pronto. Sempre está pronto. Agora, o nosso espírito ele precisa estar pronto. Exato. E quem fortalece o nosso espírito? Somos nós mesmos. Exato. Mediante o quê? As obras, né, de Deus. Mediante a fé. O relacionamento com o Espírito Santo, né? Exatamente. A palavra, né? Quando Jesus fala que a palavra ela nos fortifica,
né? Ela nos fortalece. Eu aprendi com um teólogo que obra todo mundo faz. Agora, fruto é algo que somente Deus, o Espírito Santo, gera em nós, né? Através do nosso espírito. Através do nosso espírito. Exatamente. Então, é uma via de mão duplas. É um relacionamento que ele vai gerar esse fruto em nós. O fruto do relacionamento com Deus gera o fruto, e não frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito com diversas facetas, né? O texto que atesta essa comprovação bíblica de que Jesus possuía corpo, alma e espírito é o texto de Mateus 26, 38, né? Mateus 26, 38, que diz: Então lhes disse, a minha alma, psique, está profundamente triste até a morte. Lembrando que a alma é sede das emoções, né? Isso, dos sentimentos, da Exato. razão, né, da vontade, certo? Aí entra o corpo é a matéria, é o templo, né, que tem os seus 5 sentidos, fato, né, paladar, audição, visão e tato. Então, isso é importante. E o espírito também, ele tem discernimento, fé, esperança e por aí vai. São 5 sentidos também para o espírito. O espírito de quê? De Deus? Não, o espírito humano. Vale salientar que o espírito humano, ele só é ativo. Há quem ativo. Diga que entra até a intuição, né, dessas questões. Ele só é ativo, se assim podemos dizer, quando o Espírito Santo, ele nos vivifica. E a palavra vivificar é ressuscitar, é trazer de volta a vida. E é isso que Paulo, ele atesta em Colossenses 3, versículo 1. Estando vós mortos, né? Ou melhor, ele fala que se nós já ressuscitamos com Cristo, temos que buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai. E aí, em consonância com Efésios 2, que é essa passagem de estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele veio e nos vivificou. Quer dizer, é trazer a vida novamente. A vida para quem? A vida para o Espírito. Para que através do Espírito, em consonância com o Espírito Santo, ele trabalhe na alma e posteriormente trabalhe no corpo. É por isso que Paulo ele é um diz, ciclo, né? Você pega o Espírito, né, em consonância com o Espírito Santo, porque o que nos liga à parte espiritual, por isso da vivificação. Porque uma pessoa natural, uma pessoa que não tem essa vivificação, esse espírito ressurreto, se assim podemos dizer, com base em Colossenses 3, versículo 1, ele não pode se conectar com Deus. É por isso que surgem as dificuldades para assim entender a palavra de Deus. E não sou eu que digo distorções isso. bíblicas. E não sou eu que digo isso, porque Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 a seguir, ele diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, você só vai entender as coisas espirituais, se conectar com o Espírito Santo, falar com Deus, né? Entrar em comunhão com Deus através do seu Espírito, em consonância com o Espírito Santo. O sábio Salomão já falou sobre isso, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, vale salientar que uma pessoa que nasceu de novo, né, que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela possui dentro dela a natureza divina, que é o Espírito Santo, e ela possui o espírito humano dentro dela. Então, é o Espírito Santo se comunicando com o espírito dela, que através dessa comunicação trabalha vem as revelações espirituais. As outras partes da tricotomia. Então, se o meu espírito ele está sempre ativo com o Espírito Santo, andando, como disse Paulo, lá em Gálatas, capítulo 6, capítulo 5, né? Quando ele disse que nós devemos andar em espírito, se ele está andando Romanos em espírito, 8, ele está ligado 100% às coisas de Deus. Então, se ele anda em espírito, ele está automaticamente mortificando a carne. Entendeu? E aí o espírito ele trabalha na alma, né? No corpo. Fica no meio desses dois. E aí eu costumo dizer que são 2 lobos, né? O lobo da carne e o lobo do espírito. E aqui está a presa. Quem é a presa nessa situação? É a sua alma. Então, se você está alimentando mais o seu espírito, a tendência é da sua alma se unir ao seu espírito. E com isso, você anular o poder da carne sobre a sua vida. Lembrando que a alma somos nós, é o nosso eu, isso, né? E aí entra um elemento espiritual dentro de nós, sim. separado do espírito. Aí entra o poder da decisão, né? Quem vai ser mais alimentado aí? É a sua alma que vai decidir isso.
quem você está mais alimentando? A carne ou o espírito? Então, Paulo fala que é uma batalha, né? A carne versus o espírito. Isso. Romanos capítulo 8 vai falar um pouquinho sobre isso, né? Aqueles que nasceram de Cristo são novas criaturas e são guiados pelo Espírito, se é que o Espírito Santo habita em vós, né? Porque se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Não é dele. E se esse tal não é dele, ele não tem comunhão com o Espírito, ele não consegue compreender as Escrituras, e aí vem um monte de falácias, heresias. Isso, perfeito. Tá? Hebreus capítulo de número 2, versículo 17 diz: convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Então isso daí deixa claro que se ele tinha que ser semelhante aos irmãos, fala de um ser humano, né? Sim. Ele tinha que ser humano, corpo, alma, espírito. Senão ele não teria como sofrer, viver, né? E ser o nosso modelo, né? Para que fosse o primogênito dentre muitos irmãos. Então ele precisa ser o modelo, porque através dele, né? Nós somos constituídos, aí é interessante, né? Co-herdeiros, porque ele é o herdeiro por excelência. E não só isso. Ele é o filho unigênito, ele é né? a figura, é a imagem perfeita de Deus. Né? Exato. Efésios 4 vai deixar bem claro isso. Para quê? Porque subindo ao céu deu dons aos homens e tal. Aí diz lá o texto. Colossenses 2,9 também fala sobre isso. Aí lá o texto vai dizer que ele deixou uns, né? Como apóstolos, pastores, por aí vai. Para quê? Edificação do corpo. Isso, para que todos, né, cheguem à plenitude do varão perfeito, que é Cristo. E a imagem semelhante. Então já vai pegando essa revelação aqui, tá? Dons na igreja não é para ninguém se sobressair sobre ninguém, não é para você se exaltar, não é para edificação. É para edificação de todos que fazem parte do corpo. Para que todos possam ir crescendo na maturidade cristã e se parecendo com Cristo. Né? É por isso que Paulo fala, até que todos cheguem à plenitude. Exatamente, quer dizer, parecidos com Cristo. Paulo fala até que Cristo seja tudo em todos. Esse era o pensamento e o objetivo dele. Colossenses 2,9 diz, nele habita corporalmente, olha que tremendo, toda a plenitude. Corporalmente, toda a plenitude da divindade. Por mais que Paulo está falando aqui do Cristo divino, isso inclui o Cristo humano. Porque João, no Evangelho de João 1,14, o que diz? E ele se fez carne e habitou. A palavra habitou é tabernaculou entre nós e vimos a sua glória. Glória no quê? No Cristo divino? Não. Vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai. Exatamente. Porque vale salientar essa palavra unigênito, quer dizer o único filho. Né? Por que o único filho? Porque ele é o legítimo. Sim. E nós somos o quê? Através dele. Fomos tidos como filhos adotivos, né? Exatamente. Então aqui tem esse contraste. O verbo se fez carne, né? Habitou entre nós. E ali João ele vai mais além, porque ele diz algo tremendo. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, e ele não para nisso. Ele fala assim, e vimos repousar sobre ele a plenitude de Deus. Graça sobre graça, e todos nós recebemos dessa plenitude da graça. Olha que tremendo. Então, isso já ficou bastante claro, evidente, que Cristo também, né, ele tinha essa natureza humana, tricotômica, né? Dentro da união. Aí, vale salientar, irmãos, desculpa cortar. Fica à vontade. Existe uma... Como é que eu posso dizer? Existe um debate entre os tricotômicos e os dicotômicos. Os dicotômicos polêmico. São aqueles que acreditam que alma e espírito é uma coisa só, né? Até por alguns textos bíblicos, né? Que uma hora está falando de alma, outra hora está falando de espírito, e aí depende muito da tradução. Enfim, o Antigo Testamento ele faz esses trocadilhos, né? Então, o que dá a entender que, tipo assim, as duas naturezas elas estão fundidas ao ponto de nunca ou jamais se separarem, né? Mas os tricotômicos, em contrapartida, eles atestam que elas podem sim se separarem. Por quê?
Porque em Hebreus 4, versículo de número 12, diz que a palavra de Deus faz Penetra, né? essa divisão da alma e do espírito, Juntas e medulas. né? Trabalhando a tricotomia humana, né? Pode ver que juntas e medulas está atrelado ao nosso corpo, aos nossos órgãos. Tessalonicenses também diz, né? Se não falha a memória. 1 Tessalonicenses 5, 23, Isso. fala para a gente permanecer firmes, né? E preservar tanto o nosso corpo, quanto nossa alma, quanto o nosso espírito, estando pronto para o dia do Senhor, né? Então precisa estar pronto nesses três elementos, tanto corpo, alma e espírito. Então por isso que os tricotômicos acreditam que a alma e o espírito pode sim se separarem, mas em contrapartida os dicotômicos acreditam que não. Por causa do quê? Das diversas passagens bíblicas, eles têm também respaldo, né? Vale salientar isso, com as escrituras, que mostram que existe esse trocadilho entre alma e espírito. É interessante porque na morte a gente já vê aí uma separação, né? Sim. Ou o corpo vai junto, será que o corpo físico vai junto mas e a alma com a alma Deus? e com o espírito? Não, o espírito volta para Deus, conforme Colossenses capítulo... Colossenses não, Eclesiastes 12, né? Eclesiastes 12. O espírito volta a Deus que o deu. É óbvio que não, né? Será que Deus teria uma salinha de espírito no céu? Todos? Não. O que significa isso? A gente vai deixar para uma próxima. Deixa isso para uma próxima. Então vamos entrar aqui então na terceira pergunta, só para a gente concluir. Então, o Cristo ele era humano, tá? Faculdades mentais, corpo, tá? Tato, paladar, todas essas questões aí. Eu costumo dizer que Jesus, o homem, ele padeceu como qualquer um de nós aqui na Terra, né? Quando falamos das questões físicas, ele teve fome, a Bíblia demonstra isso, ele teve sede. Quem estuda cristologia, aliás, toda a Bíblia aponta para Cristo, tá, irmãos? É fantástico falarmos disso, porque toda a Bíblia aponta para Jesus, toda pregação deveria apontar para Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Eu aprendi assim com alguns professores, né, que dizia, se a sua pregação de Gênesis a Apocalipse não tem Cristo, não foi uma pregação. Não foi. Porque tudo aponta para ele, tudo, né, vem dele, é para ele, através dele, por ele. Enfim, são todas as coisas. Glória a Deus. Então, a cristologia é Cristo no centro de todas as coisas e tudo vai apontar para ele, tá? Então, Cristo humano existiu, foi necessário, ele padeceu por nós, porque se nós negarmos que esse Cristo humano, né, como diz uma heresia por aí, Cristo estava sofrendo de mentirinha, então a nossa redenção também foi, então, uma fantasia, foi... Seria bacana depois a gente trazer, né, esses conceitos do docismo, né? E o gnosticismo. Gnosticismo e outras heresias. Sim. Né? A gente vamos falar mais sobre cristologia. Bem pontuado, professor Alexandre. Desculpe interromper. Imagina. Mas o nosso horário, ele não nos espera. Vamos para a terceira pergunta, então, última pergunta desse episódio. Estamos encerrando já. Na ascensão, Jesus foi transformado, como alguns dizem, né, que Cristo, ao ascender aos céus, ele foi transformado, e há quem diga, vai um abraço para... Não. Um amigo teólogo lá de Portugal, lá das terras lusitanas, uma vez eu daqui do Brasil ainda, a gente debatendo, ele também é teólogo, né? E a gente debatendo, e ele dizia assim, não, é impossível, você está falando para mim que quando Cristo ascendeu aos céus, ele não foi transformado? E eu dizia, não, porque se eu falar isso, aí eu vou ter um problema. Qual o problema? A Bíblia diz que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Exatamente. Só que Cristo, capítulo 15, versículo 50. Só que o Cristo que está adentrando aos céus não se enquadra nessa expressão, e aí a gente faz uma análise semântica dessa carne e sangue que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui. Ele está falando da natureza pecaminosa, vale salientar sobre isso. Porque ele está falando sobre a transformação dos corpos e tal. Se eu falar que Jesus precisou de uma transformação, como nós precisamos, porque nós herdamos a natureza pecaminosa do primeiro Adão, mas o nosso Cristo não.
ele nasceu sem pecado, o corpo dele Ele foi... até nasceu semelhante. Exato, mas sem pecado. Semelhante a quem? Ao primeiro Adão antes da queda, né? Isso. Então, é aí que entra a imagem e semelhança. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Porque o Cristo, isso é tremendo, viu, irmãos? O Cristo que foi morto antes da fundação do mundo, quando ele fez Adão, ele já se via lá na frente, vindo trazer restauração para nós. Por isso que ele fala que Deus o fez à imagem e à sua semelhança, porque o Deus, né, divino se faria homem por nós. Ele se fez carne. Com base no primeiro Adão, né? Exatamente. Mas o Adão... E com base na expiação pelos nossos pecados, né? Mas também com base no Adão antes do pecado. Antes do pecado, pelo amor de Deus. Que era perfeito. Que era perfeito. Então, assim, se eu falar que esse Cristo, que o corpo dele não veio da linhagem pecaminosa do primeiro Adão, da queda, foi feito pelo poder do Pai e também do Espírito Santo. No ventre de Maria. No ventre de Maria, a Virgem. Então, o corpo dele foi diferenciado, semelhante ao do primeiro Adão. Foi feito pela própria mão de Deus, né? Vamos dizer assim, né? Pelo próprio poder de Deus. Nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado e ascendeu ao céu sem pecados. Então, ele não foi transformado. E aí entra um mistério. Mas aí eu vou deixar para o professor aqui, eu só tô jogando mais fogo. Então, na ascensão de Jesus, ele foi transformado ou ele já estava glorificado através da sua ressurreição? É interessante, né, esse assunto, porque a ascensão representou um novo estágio, né, na vida de Jesus. Mas ali já era glorificação. Glorificação, por quê que eu digo isso? Com base em 1 João. Então já era um corpo glorificado. Não era semelhante, não era, por mais que eu concordo com você, o primeiro não tinha pecado, ele se fez pecado por nós, enfim, ele herdou a imagem e semelhança de Deus, né? Com base no primeiro Adão, sem pecado, que era perfeito, conforme Eclesiastes vai dizer, né? É que ali ele já está com o corpo transfundido, né? Transfundido, exatamente, até porque é o divino e humano, né? O primeiro, a gente não tem relato que ele atravessava a parede. Exato, não comia, atravessava a parede, desaparecia, aparecia do nada. Vocês que gostam de assistir desenhos animados aí, vê lá, né? O tal do Goku do teletransporte, que nada. Isso daí foi tirado de algum lugar e foi da Bíblia. Interessante é que João, em uma de suas encíclicas, que é a primeira, ele vai pontuar que o nosso corpo, ele será semelhante ao corpo de Jesus. Será que é por isso que quando Felipe pergunta... Se o nosso corpo vai ser semelhante ao corpo de Jesus, não pode ser esse. É o corpo glorificado. Então, se nós passamos por uma glorificação, passaremos por uma glorificação, isso dá a entender, por mais que nós não temos passagem bíblica para isso, tá? Para dizer que Jesus ele foi glorificado no ato da sua ascensão ou da sua ressurreição, o que dá a entender que no ato da ressurreição, quando ele volta à vida depois de 3 dias, né, ele volta com um corpo diferente do qual ele não tinha antes da sua morte. Eu tenho uma visão... Por quê? Olha que interessante. Os discípulos no caminho de Emaús, eles não conhecem Jesus. Por que eles não conhecem? Porque ele está com um corpo diferenciado, né? Com um corpo diferenciado. Alguns que... Eu já vi pregador, né? Não estou Só que aqui não é diferente esse corpo. Por quê? Porque as marcas dos pregos, né, os furos ainda estavam em suas mãos. Exatamente, eu ia entrar nesse relato. Há pregadores que dizem o seguinte, ele estava desconfigurado, né, desfigurado, ou melhor dizendo, ele estava ali... porque os discípulos do caminho Mas espera aí, conheceram Jesus espera aí. Da sua ele está com um corpo glorificado e... Como assim? Ele não está com as marcas dos espancamentos, essas coisas e tal, né? Ele já está com o corpo ali glorificado. É que é um corpo que está fundido, né? Fundido divino com humano. Ficou claro essa questão aí. Esse corpo, ele já vem da sua ressurreição glorificado, né? Com alguns, podemos dizer assim, com alguns não, né? Com toda a plenitude ali, né? Por isso que ele diz lá que é dado todo o poder nos céus e na terra. Ali ele está com a sua plenitude intacta, tanto divina, que nunca deixou de ser, né? Sim. E humana. E humana. Por que humana? Porque até então ele não tinha humana. E aí entra essa questão do filho do homem, né? De forma humana, ele está no céu, né? É óbvio, uma natureza hipostática, as duas naturezas fundidas, mas ele está com um corpo humano no céu.
Exato. E aí vale salientar que um dos títulos que é atribuído a Jesus é como filho do homem. Filho Só do que homem. quando a gente fala filho do homem, há quem pense que é só a questão enquanto ele estava na terra. Não. Mas também fala da questão Fosse 11 escatológica, dias, né? que vem lá O sinal nas nuvens, eis que isso. vejo, né? Vem com as nuvens, né? E todos se lamentarão sobre eles quando virem o sinal do Filho do homem. Fala então da sua vinda escatológica e também do reinado dele, né? Cumprindo as profecias de Davi, de Abraão, né? Messiânicas, exatamente. Davídicas e abrâmicas. Isso. Tá. Na minha opinião, então, né, eu concordo com a visão do professor Alexandre. Eu vejo que Cristo já foi glorificado. Nós concordamos mais que tudo hoje, né? A cristologia nunca nos separa. Ao contrário, ela sempre nos une. Por isso que, até na questão escatológica, temos que ter Cristo. Seja antes, seja depois, seja no meio, esteja com Cristo. Maravilha. E nós vamos nos ver no arrebatamento, que é a questão central, né? O arrebatamento, estarmos juntos com Cristo nesse grande dia. Para mim, Cristo foi glorificado também na ressurreição. O que eu vejo que acontece quando ele ascende aos céus é a questão do quê? A ascensão mostra o quê? Ele sendo endronizado. Então, é a posição que ele vai ter no céu. Número 24. Exato. O próprio Salmo 22 fala também sobre isso lá no final da perícope, né, desse texto e desse Mas não quer contexto. dizer que ele passou por uma transformação. Não. Ele só vai assumir. Filipenses, ele vai assumir. Ele vai assumir aquilo que ele se esvaziou. A posição dele, ele vai, né, tomar o devido lugar dele, podemos dizer assim, ao lado, né, do Pai. Tanto é que Estevão, ele vê Cristo, né, assentado. Aonde? Ao lado do Pai. Então, ficou bem claro isso daqui para todos nós. A gente, então, vamos nos ver num próximo episódio e nós vamos falar mais sobre a cristologia, né? Os irmãos que gostam de escatologia sempre entram um pouquinho, né? Sim. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu vou deixar o professor Alexandre dar as considerações finais aí, de maneira rápida, para a gente já encerrar aqui. Maravilha. Meus irmãos, agradecemos, né, pela oportunidade, vocês terem nos acompanhado até o presente momento, que essa programação seja bênção na sua vida, que você possa compartilhar ela com outras pessoas, que vá edificar a vida de outras pessoas, porque esse é o nosso intuito, é edificar vidas, é trazer o conhecimento da palavra de Deus a todos, e assim, independentemente da localidade que você se encontre, essa programação ela vai ser bênção para a sua vida. Amém. Amém, que Deus abençoe o professor Alexandre. Mais uma vez, esse homem é corrido, é difícil para a gente ter ele aqui conosco, mas ele tem se desdobrado para estar aqui conosco, e ele não é só debatedor, ele também faz parte, né, aqui da nossa diretoria, né, faz parte aqui da mesa cativa, né, do Podfé, estando de frente aqui conosco. E o Rafael faz muita falta, né? Essa questão de apresentar é com ele, mas nós estamos aqui para a glória de Deus. E muito obrigado por mais uma vez, professor Alexandre, mestre aí, estar participando conosco. Que Deus abençoe os irmãos. O mais importante é isso, irmãos. Estudem cristologia, estudem a Bíblia, tudo que se refere a Cristo. Então, maiores são os motivos que nos unem do que aqueles que nos separam. E esse motivo é Cristo Jesus. Por quê? Há um só corpo, um só batismo, um só Deus e uma só fé. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo e até o próximo episódio.